Você contratou alguém para te ajudar e acabou trabalhando mais do que antes de contratar. Passou mais tempo explicando do que a pessoa nova passou executando. Mais tempo corrigindo do que entregando. E no final do mês, o salário saiu, a carga operacional continuou a mesma, e aí você pensou, era mais fácil ter feito eu mesma. Não era. Mas eu entendo porque parecia o que era. A primeira contratação não falhou por conta da pessoa, falhou porque veio antes da estrutura. E esse é o erro mais comum e mais caro, mais silencioso, que eu vejo acontecer nas empresas. Sou Mili Garcês, especialista em projetização estratégica e nesses últimos 12 anos liderando projetos na Unimed, Samsung, Petrobras, Vivara, Track and Field, eu vi esse erro acontecer em todos os tamanhos de empresa e com todos os perfis de gestor. Nesse vídeo você vai entender por que contratar alguém para ajudar em tudo é a descrição de cargo mais cara que existe e como o mapa de funções, um exercício ali de menos de 2 horas, muda completamente a qualidade dessa decisão. A entrega desse vídeo? A pergunta-chave que define quem você deveria contratar primeiro, com clareza, sem urgência. Simbora! Quando uma empresária decide fazer a primeira contratação, a lógica costuma ser assim: estou sobrecarregada, preciso de alguém, vou contratar alguém para me ajudar. Parece razoável, né? Mas tem um problema enorme nessa frase. Me ajudar não é função, é uma intenção. E o que acontece quando você contrata intenção em vez de função? A pessoa chega, não sabe exatamente o que fazer porque não tem um escopo claro para isso. Faz um pouco de tudo e nada com excelência. Você passa mais tempo gerenciando a nova pessoa do que executando. O trabalho que era seu continua sendo seu, só que agora tem alguém do lado esperando instrução. A contratação não resolveu a sobrecarga, ela adicionou uma camada de gestão em cima dela. Contratar alguém para ajudar em tudo é a descrição de cargo mais cara que existe. E esse erro não é exclusivo de empresa pequena. Deixa eu te contar o que eu vivi, o que eu vi acontecer num projeto, numa empresa grande. Numa empresa onde eu trabalhei, um gestor de área decidiu expandir o time. O argumento era simples, muito volume, pouco braço. Então, vamos contratar 3 pessoas. O perfil pedido? Alguém proativo, que saiba se virar, que ajude em tudo que precisar. 6 meses depois, as 3 pessoas estavam no time. E o gestor continuava sobrecarregado. Não porque elas eram ruins, porque ninguém havia parado para definir quais funções existem nessa área. Quem é o responsável por qual resultado? O que significa se virar nesse contexto específico? Quando eu entrei naquele projeto, a primeira coisa que fizemos foi exatamente isso. Parar, mapear as funções, separar o que era papel de cada pessoa, definir os critérios de entrega. E aí, em 30 dias, o mesmo time de 3 pessoas estava operando com clareza. O gestor parou de ser o filtro de tudo e as pessoas pararam de fazer um pouco de tudo e começaram a ser boas em algo específico. O problema nunca foi o time, foi a ausência de estrutura que viesse antes desse time chegar. E isso se aplica à sua primeira contratação, tanto quanto aplicou ali naquele time de 3. Então, o que precisa acontecer antes da contratação? O mapa de funções. Não é um organograma, não é uma lista de pessoas, é uma lista de funções. Tudo que precisa existir na sua empresa para ela operar. Vamos ao passo 1. Liste todas as funções que existem hoje. Pega um papel, divide em categorias ali, vendas, produção, ou entrega de serviço, atendimento ao cliente, financeiro, marketing, comunicação, gestão e operação interna. Dentro de cada categoria dessa, você vai listar as atividades que precisam acontecer. Não é quem faz, é o que precisa ser feito. No segundo passo, você vai marcar quem executa cada função hoje. Eu sei, para a maioria das empresárias nesse estágio aí, 80% das colunas vai ter o nome dela mesma. Isso não é problema, tá? É diagnóstico. Você está enxergando como é que está o mapa de funções da sua empresa. No terceiro passo, você vai identificar o que só você pode fazer versus o que qualquer pessoa treinada poderia fazer. Função que só você pode fazer, fica com você. Agora, a função que qualquer pessoa treinada poderia executar, com um processo claro,
essa é candidata aí à primeira contratação. Quando você faz esse mapa, a pergunta quem contratar primeiro deixa de ser intuitiva, ela vira estratégica. Depois de fazer o mapa de funções, tem uma pergunta que define tudo. O que eu carrego 80% do tempo que não precisaria ser eu? Essa é a pergunta que você precisa se fazer. Não é o que você gosta de fazer, não é o que você faz bem, é o que ocupa a maior parte da sua energia operacional e que poderia ser executado por outra pessoa com um processo claro ali em mãos. Essa função é a sua primeira contratação. Não vai ser alguém para ajudar em tudo. Uma pessoa específica para uma função específica com critérios de entrega específicos. Quando você contrata assim, acontece o oposto. A pessoa nova tem clareza do que fazer, você passa menos tempo explicando, a carga operacional cai e a contratação começa a se pagar em tempo, liberado para você, antes mesmo do retorno financeiro. Ferramenta não substitui liderança, tá? Mas contratação sem clareza de função substitui a sua paz de espírito da pior forma possível. Claro que a gente tem um exercício para fazer hoje. Antes de pensar em contratar, pega um papel, divide em 2 colunas e na primeira coluna você vai colocar tudo o que você faz na sua empresa. Na segunda, o que dessas coisas poderia ser feito por outra pessoa com um processo claro em mãos. O que aparecer na segunda coluna com mais frequência é a função que a sua empresa precisa contratar hoje. Não precisa também sair correndo para contratar hoje, precisa saber o que está faltando primeiro, tá? Antes de você sair procurando. No dia 8 de junho, às 20 horas, eu vou fazer uma aula ao vivo aqui no YouTube e vou revelar o método completo para construir uma estrutura empresarial eficaz. Tudo que eu falei nesse vídeo, mapa de funções, processos mínimos, identidade real da empresa vai ser destrinchado ao vivo, com método, com aplicação, do zero ao plano. Não é um webinário de venda, tá? É uma aula com conteúdo real que você vai poder aplicar ainda na aula. Se inscreve aqui no canal agora, tem um link na descrição. Se inscreve e entra no grupo VIP, que também tá aqui na descrição, e a gente se vê no dia 8 de junho. Mas a primeira contratação não precisa ser a mais cara, precisa ser a mais clara. Quando você sabe o que a empresa precisa, não o que você acha que precisa, o que realmente o mapa, que você está fazendo mostra, a decisão de contratar muda de urgência para estratégia. E aí a pessoa certa entra, encontra estrutura, consegue trabalhar e você finalmente para de ser a instrução viva de tudo. Semana que vem tem vídeo novo. E no dia 8 de junho tem a aula ao vivo que eu acabei de te convidar. Se inscreve, tá? Lembrete está aqui na descrição. Se inscreve também no canal, porque toda quinta-feira tem vídeo novo por aqui. E se esse vídeo chegou na hora certa para você, compartilha com alguém que está prestes a contratar errado. Fica com Deus e tamo junto!